Minha nora me expulsou de casa, mas ela não sabia que eu era dona de tudo aquilo. Nunca pensei que um dia ficaria parada na calçada, segurando 2 malas velhas, enquanto meu próprio filho fechava a porta na minha cara. O som da fechadura girando ainda ecoa na minha cabeça até hoje. Não foi apenas uma porta que se fechou. Foi uma vida inteira que pareceu desmoronar naquele instante. Meu nome é Maria Helena, tenho 65 anos, e durante décadas acreditei que família era tudo. Acreditei que amor, sacrifício e dedicação eram suficientes para manter as pessoas unidas. Eu estava errada. Mas antes de contar como tudo terminou naquela tarde fria em Campinas, preciso voltar no tempo, para quando tudo ainda fazia sentido. Casei-me muito jovem com Antônio, um homem trabalhador, simples, mas cheio de sonhos. Juntos, começamos do zero. Lembro-me de quando morávamos em uma pequena casa alugada, com goteiras no telhado e contas atrasadas na gaveta. Eu costurava roupas para vizinhas, e ele trabalhava dia e noite em uma pequena oficina mecânica. Com o passar dos anos, construímos algo sólido. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Tivemos um filho, Ricardo, que sempre foi o centro do nosso mundo. Cada centavo economizado era pensando no futuro dele. Quando Antônio decidiu abrir seu próprio negócio, foi um risco enorme. Vendemos tudo o que tínhamos, até minhas joias de casamento. Eu não hesitei. Confiava nele. E ele confiava em mim. O negócio cresceu. Devagar no começo, depois de forma surpreendente. Compramos nossa casa, a mesma casa da qual fui expulsa anos depois. Cada parede daquela casa tinha uma história. Cada canto guardava lembranças. Mas a vida tem um jeito cruel de mudar tudo sem aviso. Antônio adoeceu. Foi rápido. Em menos de um ano, eu me vi viúva. O chão desapareceu sob meus pés. Ricardo já era adulto naquela época, mas ainda dependia emocionalmente de mim. Assumi tudo sozinha. O negócio, a casa, as responsabilidades. Poucas pessoas sabiam, mas Antônio havia deixado tudo no meu nome. Ele dizia que confiava mais em mim do que em qualquer outra pessoa no mundo. E foi exatamente esse detalhe que mudaria tudo no futuro. Ricardo se casou com Juliana alguns anos depois. No início, ela parecia doce, educada, carinhosa. Eu realmente a recebi como uma filha. Mas com o tempo, pequenas mudanças começaram a surgir. Comentários sutis. Olhares de desprezo. Decisões sendo tomadas sem me consultar. Essa casa é muito antiga, precisamos modernizar, ela dizia. Você não acha melhor descansar mais, Dona Maria? Sempre com aquele tom que parecia preocupação, mas soava como afastamento. Eu o ignorei. Preferi acreditar que era coisa da minha cabeça. Mas não era. Juliana começou a controlar tudo. As finanças, as decisões da casa, até mesmo o comportamento do Ricardo. Meu filho, que antes me ligava todos os dias, começou a se distanciar. As conversas ficaram frias. Os abraços, raros. Até que um dia, tudo explodiu. Você precisa entender que agora essa casa é nossa, Juliana disse, cruzando os braços na sala. Olhei para Ricardo, esperando que ele dissesse algo. Qualquer coisa. Mas ele apenas desviou o olhar. Eu sempre vivi aqui. Essa casa foi construída pelo seu pai e por mim, respondi, com a voz tremendo. Juliana riu. Uma risada fria, vazia. Mas quem mora aqui agora somos nós. E sinceramente, já está na hora da senhora seguir sua vida. Aquelas palavras foram como facadas. Ricardo finalmente falou. Mãe, talvez seja melhor você ir para um lugar mais tranquilo. Um apartamento menor, sabe? Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Mas eu ainda não sabia que aquilo seria apenas o começo. Arrumei minhas coisas em silêncio. Nenhuma discussão. Nenhuma cena. Apenas silêncio. Quando passei pela porta, olhei pela última vez para aquela casa. E fiz uma promessa a mim mesma. Eles não fazem ideia do que acabaram de fazer. Passei alguns dias na casa de uma amiga antiga. Chorei. Sofri. Questionei tudo. Mas então, comecei a pensar. Lembrei-me dos documentos. Dos papéis que Antônio havia deixado. No meu nome. Tudo. A casa. O negócio. As contas. Respirei fundo. E pela primeira vez desde que fui expulsa, sorri. Procurei um advogado. Um homem sério, direto, chamado Dr. Fernando. Entreguei todos os documentos a ele. Ele leu tudo com atenção,
e depois levantou os olhos para mim. Dona Maria, a senhora é a única proprietária legal de tudo isso. Meu coração bateu mais forte. E o que isso significa? Perguntei. Ele sorriu levemente. Significa que quem mora lá, está lá sem direito algum. Naquele momento, senti algo que não sentia há muito tempo. Poder. Justiça. Dias depois, iniciamos o processo. Ricardo e Juliana foram notificados. A reação deles: choque, negação, raiva. Eles tentaram me ligar, mandaram mensagens, mas eu não respondi. Agora, eles teriam que me ouvir onde realmente importa. No tribunal. E dessa vez, eu não seria a mulher silenciosa que eles acreditavam conhecer. Eu seria a dona de tudo aquilo. E eles finalmente entenderiam. Que nunca deberían ter me subestimado. Os dias que antecederam a audiência foram estranhamente silenciosos, mas dentro de mim havia uma tempestade que finalmente começava a se organizar. Pela primeira vez em muitos anos, eu não me sentia perdida. Eu me sentia no controle. Dr. Fernando cuidava de tudo com uma precisão impressionante. Cada documento, cada registro, cada assinatura que Antônio havia deixado estava intacto, protegido, e agora servia como prova irrefutável da verdade. Mas não era apenas sobre papéis. Era sobre dignidade. Era sobre tudo o que eu havia suportado em silêncio. Na manhã da audiência, acordei cedo. Escolhi uma roupa simples, mas elegante. Um vestido azul escuro que Antônio sempre dizia que me deixava forte. Olhei no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, reconheci a mulher que estava ali. Não era mais a vítima. Era alguém pronta para lutar. O tribunal em Campinas estava cheio. Quando entrei, senti os olhares. Alguns curiosos, outros indiferentes. Mas um olhar eu reconheci imediatamente. Ricardo. Meu filho. Ele estava sentado ao lado de Juliana. Ela parecia tensa, mas ainda carregava aquele ar de superioridade que tanto me feriu. Por um breve segundo, nossos olhos se encontraram. Ele desviou. Aquilo doeu, mas não me quebrou. Sentei-me ao lado do meu advogado. Minhas mãos estavam frias, mas minha mente estava firme. A audiência começou. O advogado deles tentou argumentar que eu havia cedido o controle da casa e dos bens ao meu filho, que havia um acordo verbal, que eu estava agindo por mágoa. Mentiras. Uma após a outra. Eu permaneci em silêncio enquanto o Dr. Fernando organizava os documentos. Então chegou o momento. Excelência, disse ele com calma, gostaríamos de apresentar as provas documentais. Cada papel foi entregue. Registro da casa. Contrato do negócio. Documentos bancários. Tudo no meu nome. O juiz analisava com atenção. O silêncio na sala era pesado. Juliana começou a se mexer inquieta. Ricardo parecia pálido. Isso não pode estar certo, ela murmurou. Mas estava. Perfeitamente certo. Quando o juiz finalmente falou, sua voz foi firme. De acordo com a documentação apresentada, a senhora Maria Helena é a única proprietária legal dos bens em questão. Naquele momento, senti algo indescritível. Não era vingança. Era justiça. Mas ainda havia mais. Dr. Fernando pediu a palavra novamente. Excelência, além disso, solicitamos a desocupação imediata do imóvel pelos atuais ocupantes, que não possuem qualquer direito legal de permanência. Juliana se levantou abruptamente. Isso é absurdo. Essa casa é nossa. Nós moramos lá há anos. O juiz a interrompeu com um olhar severo. Sentar-se, por favor. A senhora terá sua vez. Ricardo finalmente falou, com a voz quebrada. Mãe, você não pode fazer isso. Olhei para ele. E pela primeira vez, não vi meu filho. Vi um homem que fez uma escolha. E agora precisava viver com ela. Eu não estou fazendo isso, Ricardo, respondi calmamente. Vocês fizeram. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. A decisão foi rápida. Eles teriam um prazo curto para deixar a casa. Sem discussões. Sem apelações imediatas. A lei estava do meu lado. Quando saí do tribunal, o ar parecia diferente. Mais leve. Mas então ouvi passos apressados atrás de mim. Mãe, espera. Era Ricardo. Ele parecia desesperado. Por favor, a gente pode conversar. Juliana vinha logo atrás, mas dessa vez, em silêncio.
Olhei para eles. Por um momento, meu coração vacilou. As memórias, os anos, tudo veio à tona. Mas então lembrei da porta se fechando. Das malas. Do frio. Conversar? Repeti. Agora? Ricardo abaixou a cabeça. Eu errei. Juliana permaneceu quieta, mas seu olhar já não era arrogante. Era medo. Respirei fundo. Vocês não me expulsaram só de uma casa. Vocês me expulsaram da vida de vocês. Minhas palavras foram calmas, mas carregadas de tudo o que eu havia sentido. Agora, eu estou apenas aceitando isso. Virei-me e fui embora. Sem gritar. Sem chorar. Apenas, em paz. Algumas semanas depois, voltei à casa. Minha casa. Quando entrei, tudo parecia diferente. Não porque havia mudado, mas porque eu havia mudado. Caminhei por cada cômodo. Toquei nas paredes. Senti as memórias. Mas dessa vez, sem dor. Decidi não ficar ali. Era hora de recomeçar. Vendi a casa. Sim. A mesma casa pela qual lutei tanto. Mas entendi algo importante. Não era o lugar que me definia. Era quem eu me tornei. Com o dinheiro, comprei um apartamento confortável em outra cidade. Menor, mais simples, mas cheio de paz. Também investi no negócio que Antônio havia deixado. E, pela primeira vez, fiz isso do meu jeito. Sem medo. Sem depender de ninguém. Meses depois, recebi uma carta. Era de Ricardo. Ele escreveu sobre arrependimento. Sobre como havia perdido tudo. Sobre como sentia minha falta. Li cada palavra. E chorei. Porque, apesar de tudo, ele ainda era meu filho. Mas também entendi que perdoar não significa voltar atrás. Guardei a carta. E segui em frente. Hoje, minha vida é diferente. Acordo sem medo. Sem tensão. Tenho amigas, tenho paz, tenho dignidade. E acima de tudo, tenho a mim mesma. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se levantar. E nunca, nunca é tarde para mostrar ao mundo seu verdadeiro valor. Porque às vezes, as pessoas só entendem quem você realmente é, quando já é tarde demais. Se você gostou desta história, inscreva-se no nosso canal para ouvir mais histórias emocionantes.